Outro dia eu estava dando aula para um grupo de alunos, e eles são da área de comunicação, e eu perguntei para eles, vocês usam inteligência artificial? E grande parte da turma disse que sim. E o que vocês usam inteligência artificial? Eles disseram, a gente usa ChatGPT para muitas coisas, e alguns outros mencionaram ferramentas que tem IA, como um Canva da vida, ou coisas do tipo. Assim, legal, legal. E aí eu comecei a sugerir da gente ir para um laboratório de informática, viu, com um grupo de alunos ali. Eu pedi para ver como eles geravam prompts. Assim, gera um prompt para eu dar uma olhada. E aí eu dei um desafio e eu queria ver que prompt eles geravam a partir daquele desafio que eu estabeleci. Para minha surpresa, era um grupo razoável ali de aproximadamente 20 jovens e eu percebi que eles tinham alguma dificuldade em gerar prompts com ChatGPT. Esse tipo de dificuldade eu não imaginei que pessoas mais jovens tivessem. Imaginei que as pessoas quanto mais velhas talvez tivessem mais dificuldade. Foi talvez um ledo engano, quando eu percebi que dos jovens também tem. Vejam, eles conseguem desembaraçar, o jovem consegue pensar numa solução ali rápida e fazer o prompt. Não é uma dificuldade que eles tenham de sair do zero. Mas a dificuldade que eu encontrei é de fazer prompts assertivos. Isso eu percebi porque eu entendo que o ChatGPT, né, e essa é a grande inteligência do GPT, né, da inteligência generativa, é que ela nunca vai dizer assim, não sei tal resposta. Ela não vai dizer isso, ela vai dizer sempre uma resposta aproximada, ela trabalha com probabilidades. Quando você começa a entender como funciona a lógica da máquina, e aí você começa a perceber assim, então ela tem tais coisas como referências, então ela pensa de tal forma, então você consegue ser mais assertivo na geração de um prompt. Aquele grupo que eu tive ali, né, naqueles minutos, eu percebi que eles não estavam muito preocupados em tirar o máximo da máquina. Eles estavam mais preocupados em fazer uma coisa rápida ali e ir adiante. Foi quando eu perguntei, vocês acham que o ChatGPT e ferramentas similares, como por exemplo Gemini, como Copilot, como Claude AI, enfim, como essas ferramentas, elas podem ser úteis para quê na vida de vocês? E à medida que eu fui ouvindo que tipo de coisas eles entendiam que o ChatGPT era relevante para fazer, eu me assustei. Eu me assustei porque eu percebi que estava ajudando para tarefas que são muito simples. Ao passo que eu acho que o que pode ser interessante para alguém que está começando a carreira, está começando a vida, está começando a estudar, é encarar o ChatGPT para algumas soluções que são altamente transformadoras para quem está começando o seu desenvolvimento com carreira. Em contrapartida, eu entendo que o ChatGPT pode ser uma ferramenta que turbine, que potencialize ao máximo o jovem universitário que está no seu começo de carreira. Como? A começar por um currículo. Como é que eu vou, então, gerar um prompt inteligente para a elaboração do meu currículo? Eu posso fazer isso de várias formas, tá? Mas você pode dar referências para ele. Olha, considere esse currículo aqui bacana. Entre no LinkedIn de uma pessoa que você admira da sua área de trabalho. Vai buscar depois ali um resumo de como ele trabalha os seus currículos, a forma que ele organiza as atividades que realiza, as nomenclaturas que ele utiliza. Dá isso como referência para o chat. Pede para ele fazer um currículo turbinando cada uma das informações que você gostaria de colocar no seu currículo, que você já fez, não vai mentir, né, obviamente. Aquela coisa que você sabe fazer e peça para ele, com base em referências de pessoas que você julga que são super interessantes, para ele adaptar o discurso. Outra coisa que você pode fazer é usar para estudar. Então, dar para ele algumas referências, dar para ele as URLs, né, os links das pessoas que você tem de referência, seja no LinkedIn, seja numa página de venda de alguém que você admira, enfim, e joga ali e fala assim, chat, com base na formação dessas pessoas aqui que eu tenho como referência, o que você sugere que eu desenvolva mais na minha formação? Coisas que eu ainda não tenho, skills, competências que eu ainda não tenho, que você acredita que seria interessante desenvolver. Ele vai te dar ali algumas ideias. A partir daquilo, peça para ele assim, olha, quem é a pessoa de melhor referência nessa tal área de conhecimento que você acha que eu deveria me desenvolver? Ele vai te dar algumas sugestões de nomes e você fala assim, ok, escolha um deles para ser o meu tutor, com base em tais competências que eu gostaria de desenvolver e com base no meu perfil comportamental, no meu perfil profissional. Ele vai te escolher um daqueles ali e você pede para que aquela pessoa te oriente dali para frente. O que você tem que aprender, leituras que você deveria fazer, que palavras, glossário. Então é muito possível que você já tenha ouvido algumas palavras que você não sabe o que significa.
Peça para ele te dar vários verbetes, glossários, palavras que você geralmente não entende, em outro idioma. Vá se abastecendo de informações que talvez você não sabe o que significa, não sabe o que tem a ver aquilo com a sua formação. Então turbine o seu currículo depois com coisas que talvez você não tinha, mas que a própria inteligência artificial pode trabalhar e te desenvolver, te ensinar, te capacitar melhor, para que o seu currículo valha mais. Use palavras melhores, peça para que ele use nomenclaturas melhores, que ele use descritivos melhores de atividades que você já fez para turbinar aquilo ali. E outra coisa que eu acredito que o chat pode ajudar muito é na sua reputação digital. Reputação digital é um termo que eu gosto de utilizar, porque a reputação não tem a ver com aquilo que você é somente, nem com aquilo que você gostaria de ser somente, mas tem a ver com aquilo que as pessoas percebem de você e aquilo que elas falam sobre você. Então eu sou uma pessoa muito legal na minha cabeça, que na verdade a pessoa está entendendo que eu sou outra coisa, me acha chato, me acha antipático, me acha, sei lá, exibido, me acha... eu estou tentando ser uma pessoa que as pessoas estão entendendo de forma diferente. Então a reputação tem a ver com aquilo que as pessoas percebem sobre mim. Eu quero ser simpático, acaba parecendo forçado. Eu quero ser divertido, acaba parecendo uma pessoa inconveniente. Eu quero parecer sério e de repente eu estou dando uma imagem de antipático. Então, às vezes eu quero acertar, mas eu estou errando. E o que é reputação digital? É como é que eu construo a minha imagem percebida pelas pessoas, ou seja, a minha reputação, aquilo que elas percebem sobre aquilo que eu estou refletindo, né, pela imagem que eu quero mostrar, nos meios digitais. Se eu quero parecer mais sério, se eu quero parecer mais comprometido, se eu quero parecer mais responsável, se eu quero parecer mais tecnológico, se eu quero... Como é que eu construo o máximo de imagem percebida possível nos meios digitais para que um potencial recrutador me veja de determinada forma, potencial contratante, um potencial parceiro, um potencial professor, um potencial alguém que me interessa, me perceba da forma que eu gostaria. Então eu vou criar várias evidências, várias pistas em canais digitais como Instagram, LinkedIn, no TikTok, num site pessoal meu. Como é que eu vou gerar várias evidências falando a meu respeito? Já fez o exercício de digitar o seu nome no Google? O que aparece? Que imagem aparece? Ou, às vezes, se você colocar o nome inteiro, vai aparecer várias coisas que, isso aqui não é tão legal. Mas qual é o seu nome que você quer ser percebido? Quer ser lembrado? E quando as pessoas digitarem, o que você quer que elas vejam quando colocarem um nome de guerra seu ali, um nome profissional, um nome artístico? O que você quer que as pessoas encontrem? Então eu preciso, a partir desse nome, gerar várias evidências na internet associadas à imagem que eu quero passar para as pessoas que me interessam. E quem pode me ajudar a pensar em tudo isso? A inteligência artificial. Mais do que isso, a produzir conteúdos nesse sentido, a transformar uma imagem, uma fotografia minha que não está bem trabalhada, e eu falo para ela, olha, eu gostaria que essa foto parecesse que eu sou mais tal coisa, e ele vai fazer ajustes na foto de acordo com o perfil que você gostaria. Talvez fotos que você tivesse dificuldade de tirar sozinho, ele vai trabalhar essa imagem para parecer mais parecido com aquilo que você gostaria. Então, a inteligência artificial pode te ajudar a alimentar diferentes canais, a gerar mais posts em redes sociais, a gerar conteúdos para o LinkedIn, a gerar conteúdos que você gostaria de ter num site, num blog pessoal ali, né, um portal que você gostaria de participar, gerando vários conteúdos relacionados a determinados assuntos, que talvez se você fizer sozinho, vai gastar muito tempo para fazer. Mas e se eu fizer isso com a ajuda da IA, eu consigo multiplicar esse conteúdo para falar sobre mim, a meu respeito, para gerar, de repente, um Reels mais interessante, para gerar que tipo de conteúdo você quiser fazer. Mas ele consegue multiplicar isso para que você seja melhor percebido e desenvolva melhor sua carreira. Então, a inteligência artificial pode te ajudar? Pode, com um monte de coisas que talvez você diga assim, divertidinho, engraçado, mas se você ficar só nisso, só nessa superfície, talvez você não se desenvolva da melhor forma. Minha sugestão, utilize a IA para bombar a sua carreira e para ser melhor percebido para as pessoas que te interessam nos canais digitais. Tá bom? Quer dicas? Acompanha a gente que a gente vai falar mais sobre isso.